Graças e paz, irmãos. Amém? Chuva boa, né? Começou. Eu estava até agradecendo o irmão Suriano e Moraci, que domingo passado limparam aqui, porque domingo passado choveu e alagou tudo. Imagine hoje, se não tivesse arrumado, né? Glória a Deus por isso. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sopra, Senhor, sopra o Teu Espírito sobre as nossas vidas. Ô Espírito Santo, te damos toda a liberdade, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos ensinar, nos corrigir, nos redarguir, instruir em toda a justiça e nos convencer dos nossos pecados. Te glorificamos, Senhor, te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor está conosco há mais de 2000 anos. O Senhor é o nosso amigo mais chegado que um irmão. O Senhor é o nosso mestre, o nosso guia, e será o nosso guia até a morte. Te louvamos e te agradecemos, Espírito de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Domingo passado nós falamos um pouco sobre o reino dos céus, né? Que o reino de Deus ele não vem de uma forma aparente, conforme o Evangelho de Lucas, mas o Senhor mesmo diz que o reino dos céus está dentro de vós. Ele não é de uma forma aparente. Sabe, e eu lembro quando, no começo da minha conversão, quando eu olhava esse versículo, sabe, eu sempre sonhava com esse versículo se cumprindo na minha vida. Sabe, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E eu ficava assim maravilhado de ver algumas pessoas que fluíam assim, nessa dimensão. Eu analisava o texto completo, quando Jesus falava isso para Nicodemos, que era um homem instruído na palavra, era um homem conhecedor das Escrituras, era um homem que ensinava o povo a respeito das leis do Senhor e julgava eles. E o Senhor disse assim, poxa vida, você é um mestre. O Senhor disse para ele, você é mestre da palavra, e você não sabe o que é isso? Sabe, irmãos, sempre ouvi falar também de um grande avivamento que o Senhor irá derramar sobre a face da terra, um grande avivamento. Antes do grande e terrível dia do Senhor, né, vai ser liberado um grande avivamento sobre as nossas vidas. Sabe, irmãos, é verdade, porém, esse avivamento foi liberado há 2000 anos atrás em Pentecostes, quando o Espírito Santo veio. Sabe, lá em Atos capítulo 2, quando acontece a descida do Espírito Santo, no versículo 17, Pedro, no 14 ele pega a palavra, mas no 17 ele diz assim, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos, as minhas servas naqueles dias,
e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe, irmãos, então, conhecendo um pouco de Steven Spielberg, eu imaginava isso, sabe? Esse nível de manifestação, de poder, né? De aparições, de visões. E, sabe, de alguma forma nós, muitas vezes, esperamos mais isso do que o que é verdadeiramente um avivamento. Sabe, quando o Senhor fala assim, há uma alegria no céu quando um crente tem visão. Há uma alegria no céu quando um crente ressuscita um morto. Há uma alegria no céu quando um crente profetiza. Sabe? Há uma alegria no céu, né? Quando o crente sapateia, pula e pega fogo. Há uma alegria no céu quando um pecador se arrepende. Sabe, irmãos, o avivamento está mais correlacionado, sabe, a uma mudança de caráter, a uma transformação interna do que algo praticamente externo. E nós precisamos entender isso, e por que muitas vezes não desfrutamos disso. Eu lembro que os testemunhos, né? Pessoas que viram o Senhor, aparições, pessoas que têm uma visão aberta no mundo espiritual, né? E pessoas que, de alguma forma, receberam um toque de Deus, curas. Isso é tremendo, irmãos. Aconteceu algumas coisas da minha vida. E às vezes eu fico assim pensando, poxa, Deus, apareceu algumas coisas da minha vida, né? Por que não aparece frequentemente, né? Você vai ver as escrituras, irmão, no livro de 1 Reis, que o Senhor apareceu a Salomão, que foi considerado um dos homens mais sábios da terra. Escreveu vários livros, provérbios, cânticos. Ele apareceu 2 vezes a Salomão em sonho. 2 vezes. E às vezes nós achamos que, sabe, que as coisas têm que ser do jeito em que nós queremos. E isso abre, sabe, janelas na nossa alma para a ação de espíritos de engano. Quando nós só buscamos um avivamento de poder, mas sem caráter. Irmãos, eu não estou criticando, eu estou aqui falando a respeito da importância de entendermos isso. Porque muitas vezes eu procurava igrejas de poder para ver o que o Senhor estava falando. Para ver se alguém tinha uma revelação para mim. Sabe, e eu me empolgava quando eu via os testemunhos, quando aparecia, né, as línguas de mistério e as interpretações. Só que quando eu olhava no dia a dia, o caráter lá embaixo dessas mesmas pessoas, sabe, que tinham visões, que profetizavam e que revelavam. Isso me assustava, porque a igreja busca muito esse poder, manifestações, mas ela não prepara, sabe, o odre para receber o vinho novo. E Jesus disse que a conservação do vinho que nós recebemos depende mais do odre, porque o vinho veio do céu. O Espírito Santo veio. E a conservação do poder de Deus em nossas vidas depende mais do odre do que do vinho. E ele fala, não se deita vinho novo em odre velho. Por isso ele chega nesse capítulo 3 de João e fala para Nicodemos, se não nascer de novo, você não vai experimentar isso, Nicodemos. Se você não nascer da água e do Espírito, você jamais vai provar isso, Nicodemos. Se você não discernir essas coisas, Nicodemos, você jamais vai ouvir
o que os nascidos do Espírito ouvem. Você jamais vai ver o que os nascidos do Espírito veem. Você jamais vai sentir o que os nascidos do Espírito sentem. Você precisa, Nicodemos, reformar esse odre. Você precisa regenerar, recriar esse odre. Porque senão, o vinho, quando ele entrar, através de algumas, arestas, trincas, ele vai escapar. Por isso que o avivamento, irmãos, ele não é de uma forma aparente, como às vezes nós queremos ou imaginamos. Eu conheci homens e mulheres de Deus, irmãos, na minha conversão, que eu vi assim um chamado nítido de Deus na vida deles, assim, como que, Deus tinha coisas tremendas para eles, eles receberam o vinho novo. Mas foi passando o tempo, esse vinho foi vazando. Por quê? Porque assim como o vinho, quando entra num odre, ele vai fermentar e vai, se o odre não tiver novo, se ele não tiver flexível, ele vai romper e vai vazar o vinho. Assim é o Espírito Santo em nós, irmãos. Se ainda eu vivo na prática de alguns pecados, se ainda eu tenho algumas curas interiores, assim, alguns ranços no meu coração, o Espírito Santo ele vai estar mostrando, ele vai estar falando, mas se eu continuo ainda com essas frestas em mim, ele vai esvaziando. Ele vai, de alguma maneira, vazar do meu corpo. Então, eu preciso, irmãos, eu preciso manter e conservar esse vinho dentro de mim. E essa conservação vai de acordo com aquilo que a sua palavra nos orienta. Sobre o temor a Deus, sobre a santidade na minha vida, sobre o alimento espiritual, nem só de pão viverá o homem, o Senhor disse. Estão entendendo? Então, aí, por isso que nós percebemos que algumas pessoas, às vezes, elas, permitem que a visitação do Senhor passe pelas suas vidas. Assim como aconteceu num povo que estava aguardando o Messias. Um povo que estava esperando. Irmãos, olha só. Eles sabiam que ele iria nascer em Belém da Judéia. Eles sabiam que ele ia chamar de Nazareno. Eles sabiam que ele ia ser da Galileia. Eles sabiam que ele ia continuar o seu ministério ali. Eles sabiam que ele ia subir num jumento e entrar dentro da cidade. Eles sabiam que ele ia nascer de uma virgem. Eles sabiam de tudo. Irmãos, e eles aguardavam por isso. Eles estavam esperando a vinda do Messias. Porém, eles esperavam um rei da linhagem de Davi, montado num cavalo branco, ganhador de batalhas, que não perdesse nenhuma batalha, que triunfasse sobre o Império Romano e te tirassem eles daquele cativeiro. Vem um Senhor da linhagem de Davi, não montado num cavalo branco, mas em cima de um jeguinho, filho de uma jumenta, muitas vezes descalço, porque era nazireu, consagrado desde o ventre, simples, humilde, trabalhador, experimentado no trabalho, e que começa o seu ministério chamando eles para uma outra realidade, falando coisas que eles achavam que era impossível. Olha, se o teu inimigo te der um tapa na cara, vira o outro. Olha, se está escrito na lei, não adulterarás, eu porém digo para você, se você pensar na mulher do teu irmão, do teu próximo, você já adulterou no teu coração. E ele começa a falar assim ainda, no Mateus 5,48, sedes, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Irmãos, eles estavam apavorados, mas de repente ele vê um homem, totalmente diferente, que falava com autoridade, conforme eles diziam, que expulsava demônios, do qual eles nunca entenderam como isso acontecia.
com a autoridade que ele tinha, ele expulsava demônio, ele curava enfermos, ele fazia milagres, sinais, prodígios, maravilhas. E isso encantava eles. Mas para que isso acontecesse, irmãos, primeiramente, o Senhor teve um tempo, sabe, de preparar o odre, no qual ele tabernaculou nessa terra. Irmãos, foram 30 anos do Senhor se preparando para receber o Espírito como uma pomba sobre ele. E para ele mesmo proclamar que o Espírito de Deus está sobre mim. Por isso ele me ungiu. Para libertar os cativos, para curar os enfermos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Sabe, irmãos, o processo de Deus na nossa vida não é diferente. E o que está acontecendo, sabe, encontrei um pastor essa semana, e eu o chamei, ele nem me reconheceu. Falei, tudo bem com você? Tudo bem. Está lembrado de mim? Sou fulano, cicrano, irmão de Beltrano. Ah, estou. Eu falei, que bom, né? Estou vendo lá, vocês estão mudados, tal. Oh, muito legal. Só estamos crescendo. Só que crescendo. Oh, toca. Aleluia. Ó. Chore. Então, ele, sabe assim, muito contente, realmente é feliz você ter uma igreja cheia, irmãos. Uma igreja enorme, grande. Porém, junto com isso, vai vir pessoas de todos os tipos. E assim é o reino de Deus. Né? É comparado como ao pescador que lança a sua rede e traz peixes bons e ruins. Não é isso? Porém, qual é o processo de uma pesca? Nós arrancamos o peixe, mas se nós não abrirmos a barrigada e limpar ele por dentro, ele vai apodrecer, cheira mal e no outro dia para nada presta. Concordo? Qual é o problema então, irmãos? O que tem acontecido? Estamos vindo as pessoas do mundo, cheias do mundo dentro da igreja, e não estamos limpando da maneira que deveria ser limpas. Não estamos, sabe, tendo essa responsabilidade, sabe, de nos submeter a uma libertação, porque temos vergonha de falar que temos problemas espirituais, sabe, porque não temos coragem de assumir algumas coisas, e aí eu vejo assim, as igrejas cheias de pessoas vazias de vinho novo. Vazias. E a culpa, irmãos, está em nós. Então, esses tipos de situações do passado, irmãos, eu vejo, sabe, uma igreja mística, uma igreja que, sabe, sempre está buscando essas coisas, sabe, meio supersticiosa, e nós começamos de alguma maneira, sabe, irmãos, afrouxando o nosso compromisso. E o Espírito Santo, ele vai indo embora. Vocês se recordam, há 2 anos atrás, quando eu tive uma visitação de uma bruxa? Irmãos, eu vou dizer algo para vocês, isso me impactou de um jeito que até hoje, sabe, eu fico assim, quando lembro, de uma forma assim, sabe, assim, é difícil de explicar a situação. Mas ela entrou, e aconteceu algo no mundo espiritual, e eu tive uma guerra no mundo espiritual. E quando eu vejo o objeto, né, no qual ela se locomovia e que entrou na garagem da minha casa, era como se fosse um aparador com rodinha, cheio de objetos e porta-retratos. Eu olho para a sala da minha casa, vejo lá aquele aparador com rodinha, cheio de símbolos africanos, animais, que aparentemente não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum aqueles animais ali em cima. Não tem problema nenhum um barco tão caro que eu comprei na África, e toda vez que ia para a África trazia telas pintadas que emolduramos ali, gastamos dinheiro com aquilo ali.
E de repente, irmãos, eu vim aqui, o Suriano está ali como testemunha, botamos fogo aqui, ó, dentro desses túneis aqui, ó. Mais de R$3.000 de peça. Mas eu vejo pessoas, irmãos, com amuletos satânicos dentro da igreja. Eu vejo as pessoas, sabe, com objetos que vêm, sabe, de seitas e porcarias. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós morávamos aqui na casa e recebemos a visita de alguns parentes, e nós tínhamos o costume de locar DVDs aqui em cima, aqui na locadora, e nesse período chegou o pessoal e aí começaram a locar um monte de DVDs e tal, aí vem aquela série Crepúsculo. Eu falei, eu não gosto disso aí. Eu nunca permiti isso entrar dentro da minha casa. Porque é um vampiro e um lobisomem bom. Sabe? Como que o diabo muda as coisas ai, mas é tão radical. Não é isso, irmãos, é a sutileza do inimigo. Série Harry Potter. Irmãos, é satanismo puro, ocultismo, ensinando nossos filhos a fazer bruxaria. Ai, que legal, é tão bonitinho. Vai nos shoppings, irmãos, da cidade, tem varinhas, sabe, de Harry Potter, de bruxaria, para os seus filhos usar. Vai aqui no shopping, na ReHap. E nós trazemos esses lixos para dentro de casa e permitimos. E eu lembro que eu falava assim, Deus, eu estou gostando dessa história, Deus. Tem misericórdia de mim, Deus queimou a televisão. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus, queimou a televisão, 29 polegadas. Parecia que tinha que usar uma carriola para tirar ela. Eu falei, glória a Deus. Foi só começar a assistir esses lixos lá em casa, que queimou a televisão. Eu falei, glória a Deus, que bênção. Né? Quando o povo for embora, eu conserto. Sabe, irmãos, é muito sério isso. Agora, você sabe por que nós não atentamos? Porque nós já estamos tão conformados com essas coisas, com os padrões do mundo, que nós permitimos esses lixos entrar na nossa casa, porque nós já fazemos parte deles. Por isso. E de repente uma bruxa entra dentro da minha casa, sabe, num dia que no sonho era como isso aqui, uma visão, e pergunta para a Cleidiane quando ela me acorda, eu dizendo, Manfreda, em nome de Jesus, Manfreda, ela, amor. Eu estava numa guerra forte mesmo, irmãos, forte. E nós não entendemos isso, irmãos. A gravidade dessas coisas. Eu aconselho, muitas vezes, pessoas buscar alguns testemunhos de ex-bruxos para ver a realidade do ocultismo embutido dentro da nossa mídia, sabe? Dentro da nossa casa. Nós chegamos aqui na igreja, falamos que nós deixamos o mundo, mas nós abrimos uma grande porta de esgoto e jogamos para dentro de casa, através de televisão e de internet. E o que acontece com isso? O vinho esvazia. Não temos autoridade no mundo espiritual, irmãos, sabe, para as coisas acontecerem, sabe, para que os sonhos de Deus se cumpram, para que o trabalho dê certo, para que os relacionamentos deem certo, sabe, nós não temos autoridade, porque nós permitimos tudo quanto é lixo entrar dentro de nós, somos escravos ainda de muitos pecados, e o Espírito Santo só vai vazando. E aí nós não preparamos o nosso odre como deveríamos preparar, para que o avivamento possa fluir dentro de nós e para fora de nós, para atingir outras pessoas. Coloquei algo nas redes sociais essa noite, coloquei assim, olha, perdemos a bênção quando deixamos de ser a bênção. Nós vamos perder a bênção se nós não formos essa bênção. E para isso, irmãos, nós precisamos entender o processo de Deus na nossa vida. Aqui em Mateus ele fala sobre esse odre, Mateus 9, versículo 17. E ele está falando algo aqui muito importante sobre o jejum. Ele diz assim, nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Irmãos, a mente tem que ser transformada, a mente tem que ser mente nova.
a mente, a Bíblia diz que nós temos mente de Cristo. Para receber e para conservar esse poder, nós precisamos nos renovar constantemente. Precisamos da palavra dele, precisamos, sabe, das ferramentas que ele deixou para nós. Precisamos jejuar, precisamos orar, precisamos ler a palavra, sabe, precisamos, sabe, buscar o Senhor, ter intimidade com o Espírito Santo. Mas não conseguimos, sabe por que nós não conseguimos? Porque estamos amarrados com coisas dentro de nós. Estamos presos. Não temos força, não temos autoridade. Deixamos de ser bênção. Perdemos a bênção. Então o Senhor, Ele provavelmente Ele quer, sabe, que nós conseguimos assim reter esse vinho. Ele quer que nós trabalhamos nisso. Porém, no compromisso nosso, buscar uma vida de obediência, buscar uma vida de temor à sua palavra. É responsabilidade nossa, irmãos. Não é do Senhor. Às vezes a gente pensa que o Senhor vai fazer assim, ó, abacadabra, e resolver o teu problema. Não é assim, irmãos. É o processo de Deus agindo na nossa vida. Sabe, e quando nós não conseguimos reconhecer algumas coisas, irmãos, nós somos vencidos por elas. Domingo passado, o irmão veio aqui pegar um microfone e dar um testemunho de pecado que maculou a igreja. Quanto tempo ficou? Né? Não estou expondo, irmãos, ele falou aqui. Mas quanto tempo, irmãos, ficou isso guardado? Quanto tempo ele procrastinou o chamado dele? Por causa dessas coisas que estão ocultas. E aí, irmãos, nós simplesmente ficamos muito receosos e ficamos muito com vergonha, sabe, de se expor. Por isso que está escrito em Apocalipse que os tímidos vão para o inferno. Já viram isso aí lá? Os tímidos vão para o inferno. Porque o tímido não quer se expor. Ele não quer falar o que precisa de mudanças, o que está acontecendo na vida dele em público. Ele tem vergonha. E isso vai cada vez mais impedindo o agir de Deus na vida dele, porque quando nós sabemos o que deve ser feito e não fazemos, nós bloqueamos a ação do Espírito Santo. Conforme Tiago diz, aquele que sabe fazer o que é certo e não faz, peca. Veja bem, está falando que é pecado eu deixar de fazer algo que eu poderia ter feito. Agora imagine ter feito coisas que eu não deveria ter feito. Então, nós bloqueamos a ação de Deus, irmãos. O problema, sabe, que eu sempre falei aqui, o problema, sabe, das minhas lutas, o problema, sabe, dos meus pecados, o problema, sabe, das maldições que ainda está sobre a minha vida, tem um nome. Não é Satanás, diabo, é Rony. O problema sou eu, irmãos. Então, se eu não permito, irmãos, por favor, às vezes sou até como uma prepotência, um orgulho, uma altivez, não. Eu sempre falo aqui, irmãos, me perdoe, mas eu não estou preocupado com o que você pensa ao meu respeito. Mas eu estou preocupado com o que Deus pensa ao meu respeito. E quando eu me preocupo com isso, irmãos, eu não tenho mais, sabe, reputação. Eu não tenho mais honra. Irmãos, vocês já pararam para imaginar como que os 12 apóstolos morreram? Estou dando exemplo dos 12, que foram os mais conhecidos, mas milhares de cristãos morreram crucificado, exposto às suas genitálias. Bartolomeu foi esfolado vivo. Sabe como é que tira a pele de uma pessoa viva? Você tem que tirar a roupa dele primeiro, em público. E começar a arrancar a pele dele em público. Você acha que ele merecia isso, irmãos? Irmãos, quando nós somos tratados pela cruz, irmãos, quando nós verdadeiramente entendemos que o Senhor nos restaurou com o Pai, nós andamos nus e não nos envergonhamos.
Não estou pregando no dízimo aqui, não. Estou falando, irmãos, que a reputação fica de lado, a honra fica de lado, porque conforme Davi, o Senhor disse, através de Davi, dai ao Senhor a glória, dai ao Senhor a força, dai ao Senhor a honra. Qual glória, qual força e qual honra você tem que dar? A do Senhor? Não, é a sua. Então, quanto mais eu me preocupo comigo mesmo, quanto mais eu quero preservar eu mesmo, eu não estou conservando o que Deus tem para a minha vida. Então, eu preciso, irmãos, entender isso, porque isso vai fazer com que o Espírito Santo comece, a me encher novamente. Eu começo a reter, porque o que acontece muitas vezes sempre recebemos algo. Hoje a pregação foi tremenda, hoje eu vou mudar, hoje eu vou tal, mas daqui a pouco esvazia de novo. Porque não tratou em questões internas, não tratou nas fissuras que ainda estão dentro do odre. Então sempre a gente precisa, síndrome do pneu murcho, está enchendo. Enche, esvazia, enche, esvazia. Irmãos, não. Precisamos ser cheios do poder de Deus, precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que outras pessoas sejam também. Sabe, irmãos, quando o irmão começou a falar o pastor começou a falar da igreja e tal, eu fiquei feliz por um lado e assustado por outro. Eu fico pensando, irmãos, que loucura. Aconteceu certa vez na história, o maior agrupamento de pessoas em Gênesis 11, não precisa abrir não, vou abrir aqui Gênesis 11, e era toda a terra numa mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo nome toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Irmãos, toda vez que nós queremos fazer o nosso nome conhecido, todas as vezes que nós queremos nos unir com motivações erradas, nós levantamos torres e nós construímos Babéis. A palavra Babel significa confusão. Sabe, irmãos? E toda vez que a igreja se tornou Babel, Deus vem e confunde as línguas. Aí de uma igreja nasce outra igreja, nasce outra igreja, nasce outra igreja, e assim vai. E conforme aquela igreja que saiu e começa também de novo, querendo fazer torre, ela vai ser confundida também as línguas. É assim que é, irmãos, o mundo espiritual. Infelizmente é assim que funciona. E o que acontece com isso? Sabe, nós estamos construindo algo, sabe, que está mais correlacionado a império do que a reino. O império é quando eu quero expansão. Sabe, se você pegar o dicionário, você vai ver o que é império. Império é uma expansão e um agrupamento de etnias, sabe? É um agrupamento de aceitar tudo do jeito que é. Debaixo de um ditador ali, debaixo de um imperador. Isso é império. Tá? Então, se você analisar até hoje o estrago que os impérios fizeram para a humanidade, sabe, o império grego trouxe o helenismo. Quer dizer o quê? Todas as nações no qual nós despojamos e tomamos, elas podem cultuar os deuses delas. E nós vamos fazer aqui um altar memorial com os deuses de cada desses povos, e nós vamos cultuar esses deuses. No Império Romano, houve esse helenismo, né? No Império Grego, o panteão romano imitou aquilo que o Império Grego fazia. Até hoje nós temos sequelas com o Império. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus não é um império, é um reino. Colossenses 1 diz que Ele nos tirou das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino de paz e do seu amor. Reino de luz. O reino, irmãos, é diferente. O rei, ele está, sabe,
debaixo ali dos seus súditos, ele tem acesso aos seus súditos, e ele tem leis, decretos que têm que ser cumpridos. Você não pode fazer do jeito que você acha e que deve, que você acha que deve, do jeito que você quer. Você tem que fazer do jeito do rei. Isso é o reino. E o reino de Deus é o qual nós pertencemos, e não ao império das trevas. E quando eu me torno império, eu vou construir torres, porque eu quero que o meu nome seja conhecido. Sabe aquela história de criança que quando você se converte, olha, um dia eu vou pregar na televisão, olha, um dia eu vou estar nos 4 cantos da terra fazendo cruzadas, as pessoas vão ver, olha lá o Rony, olha lá, ó, era bebum, drogado, olha o Rony, e eu vou estar lá. Não é isso? Isso é pura torre. Isso é monumento. A torre é um monumento. Sabe o que aconteceu com o rei Saul? Ele queria constituir um império, e ele começou a levantar um monumento. 1 Samuel 15, versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependa-me de haver posto Saul como rei. Arrependa-me de ter posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Saul foi lá e fez um monumento dele. Sabe, irmãos, é triste demais isso. Eu glorifico a Deus, irmãos, por esta igreja, que talvez pelos nossos olhos é pequena, mas se você olhar para a qualidade de cada um de vocês, vocês vão ver que nós estamos muito bem. Sabe, irmãos, se porventura o Rony morresse, eu creio que essa igreja continua. O triste é ver pastores que morrem e a igreja morre junto. A Bíblia diz, irmãos, que quando eu começo a construir monumento, eu deixo de fazer altar. Há uma diferença muito grande entre altar e monumento. Altar é lugar de entrega. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de comunhão com Deus. Monumento, eu quero mostrar que eu tenho Deus. Eu quero mostrar que eu sou melhor do que você. Eu quero mostrar para as pessoas que eu sou o cara. Isso é monumento. Isso que Saul fez. Você quer um cara que foi rejeitado por ter proclamado um jejum no qual não era para proclamar, e ter feito um culto no qual não era para ele fazer. Já pensou? O cara foi rejeitado por Deus por fazer um culto e proclamar um jejum. É loucura isso, né? Mas é a motivação que estava dentro dele. É a motivação que estava dentro dele. Irmãos, o sucessor dele, Davi, não era da tribo de Levi. Porque se fosse por isso, Samuel também estava errado, porque Samuel também não era. Mas chegou a ser sumo sacerdote, profeta, juiz. Então, o erro dele não é porque só os levitas tinham que fazer o culto e sacrificar, não. O erro dele foi fazer monumento em vez de altar. Irmãos, Davi errou do mesmo jeito que Saul errou. Certo tempo, quando você começa a andar com Deus e você vê que as coisas estão dando certo, e você, sabe, vê que você está sendo um referencial de Deus, como Davi era, ele vai lá e ele começa a querer contar o seu império e não o seu reino. Quando Davi, aqui em 2 Samuel, entendeu Davi que Deus o havia constituído rei por amor ao povo, Deus se agradou demais de Davi. Mas quando Davi vai lá e faz um censo e quer mostrar quantas cabeças de gado ele tem, Deus aparece no monte de Araúna e começa a dizimar o povo, só com o levantar de uma espada de um anjo
70 mil, 100 mil pessoas morrem de uma vez só. E Davi reconhece, irmãos, por isso que eu falo. Às vezes nós levantamos, sabe, esses monumentos para nós. Mas temos que reconhecer, e Davi reconhece, vai lá e compra aquele monte, faz o sacrifício a Deus, se arrepende, e se coloca no lugar dos que estavam morrendo. Senhor, tira a minha vida, não a deles. Eu que pequei contra o Senhor. Sabe, irmãos, então o arrependimento é isso, é você, sabe, entregar a sua vida e se colocar em cima do altar. Isso faz a diferença, isso é arrependimento, isso é transformação de vida, e isso vai trazer um avivamento sobre a sua vida. Então, você vê que essa motivação que está dentro de nós pode nos levantar ou pode nos destruir. Sabe, irmãos? Então, quando a igreja começa a crescer muito, sabe, começa, de repente, os monumentos a aparecerem, as torres começam a ter nomes, e o homem começa a ser glorificado, e aí há uma inversão de Efésios 4, que diz que o Senhor deu à igreja, apóstolos, profetas, pastores, né, evangelistas, mestres, que Deus deu à igreja, deu para a igreja, esses ministérios para que a igreja chegue à unidade, sabe, para que a igreja alcance varonidade perfeita de Cristo, para que todos sejam um só em amor. É isso que está lá em Efésios 4. Mas aí há uma confusão que eles acham assim, ó, e Deus deu a igreja para pastores, mestres, e Deus deu a igreja para apóstolos. Deus não deu a igreja para essas pessoas, Deus deu à igreja esses ministérios, e isso sobe para a cabeça. Aí eles acham que é melhor porque a igreja deles são maiores, porque está dando certo. Irmãos, nem tudo que dá certo é a coisa certa a ser feita. Davi bateu na rocha, não bateu? Saiu água, não saiu? Mas não entrou na terra da promessa, por causa desse ato que deu certo. Então, pelo fato de estar dando certo alguma coisa na tua vida, vigie. Sabe, porque nós temos uma tendência de achar porque as coisas estão bem, está tudo bem. E não é, irmãos. Deixa eu dizer algo para você. Quando as coisas estiverem muito em paz na sua vida, cuidado. Cuidado. Cuidado, porque o diabo está sossegado. Cuidado, porque, sabe, as coisas estão muito bem. Cuidado. Sabe, irmãos, e muitas vezes nós se esquecemos de quando nós nos convertemos, a maneira em que nós nos dedicávamos e ansiávamos e queríamos, sabe, buscar algo para o Senhor, ser úteis para o Senhor. Irmãos, eu tenho me entristecido muito com algumas coisas, algumas situações que eu tenho passado, de amigos meus, irmãos de igrejas, eu tenho me entristecido muito, irmãos. Por quê? Porque essa inversão de valores, irmãos, essa construção de torres, monumentos, está matando a igreja do Senhor. As igrejas cheias, o reino de Deus vazio. Vazio, vazio. Um espírito de entorpecente que entrou, sabe? As pessoas gostam de ficar anestesiadas. É a mesma sensação que a droga causa, um êxtase. As pessoas vão na igreja para sentir um êxtase, para ficar melhor, mas não há transformação de dentro para fora, não há conversão verdadeira. Então o avivamento não vai vir, irmãos, nessas pessoas. Não vai vir. Irmãos, eu sempre conto essa história, eu não canso de repetir ela. Você vai ouvir de novo. Pastor José Rodrigues, no Nepal, uma mulher que traduziu a Bíblia para o butanês, ia visitá-los ali no Nepal e ver se podia guardar o filho dela, porque ela estava sendo perseguida, porque ela traduzia a Bíblia para um país totalmente budista, perseguidor, e que no qual seria morte se fosse
o decreto do rei, porque é um rei no botão, se encontrasse qualquer outra religião que não fosse o budismo dentro desse reino. E ela traduzindo as escrituras, 23 anos, traduzindo as escrituras para o butanês. Ela foi pedir socorro para o Silvio e a Rosa no Nepal, e o pastor José Rodrigues estava lá. E até o Lucas, que dava aula para nós de inglês. E de repente, quando essa mulher bate a porta, que eles estavam reunidos, e quando ela entra naquela sala, uma atmosfera pesou o ar. Começou pelo pastor José Rodrigues, com quase 80 anos, se prostrando no chão, chorando. Silvio, Rose, Lucas, todo mundo começa a chorar, porque a presença do Senhor era manifesta. E a primeira coisa que existe quando há a presença do Senhor é santidade. Porque Ele é santo. Serafins ficam santo, 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 santo é o Senhor. Quando você tem uma experiência com Deus de verdade, irmão, a primeira coisa que você vai buscar é santidade. Porque Deus é santo. É a santidade de Deus que toca. Irmãos, e aquele pessoal ficou desesperadamente em pranto. Um homem de quase 80 anos, um homem que dá a sua vida por missões, deu muitos recursos, dedicou e dedica até hoje o tempo da sua vida toda a isso, quebrantado por uma mulher que estava cheia de Deus quando entrou naquele lugar. Isso é avivamento, irmãos. É quando Charles Finney entrava numa fábrica de sapatos e as pessoas começavam a cair no chão e chorar, antes dele falar qualquer coisa, só de passar por aquele lugar. Quando Madame Guion fazia os seus discursos, quando Catherine Kuhlman pregava. Sabe, irmãos, isso é avivamento. Sabe, quando George Whitefield pregava, um morria no fundo, outro morria no outro canto, e as pessoas daquele alvoroço, calma, deixa acontecer. E literalmente pessoas morriam. Isso é avivamento, irmãos. Isso faz a diferença, é isso que precisa em nós. É esse odre ser restaurado pelo Espírito Santo. Irmãos, quando um odre ele é restaurado, quando ele é feito, ele pega a carne do animal. Quer dizer, ele pega um animal, um cabrito, um coelho, e você sabe o que eles fazem? Eles arrancam tudo que tem dentro. Não é verdade? Porque o que tem dentro não presta. Para ser cheio do vinho novo, tem que arrancar tudo que tem lá dentro. Irmãos, as minhas coisas boas é um mal disfarçado. É o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não adianta, não vai me redimir. Sem sangue não há remissão. Tem muitas pessoas bonzinhas, tal, sabe, irmãos, mas se não passar por essa mudança, não adianta. É o fruto do conhecimento do bem e do mal, que está envenenado, tanto o bem quanto o mal. Está envenenado, por isso que nós temos que nascer de novo. Temos que nascer de novo, e aí eles pegavam aquele animal, tiravam tudo dele, costuravam as partes, e aquilo ali ficava secando, ficava seco, para que ele não se rompa e fica um pouco mais elástico, era manipulado azeite nele, no couro. Sabe, quem tem carro com banco de couro sabe que você tem que fazer hidratação, senão ele vai quebrar. Não é isso, Luiz? Não é isso, Cleito? Não é, Ricardo? Né? Ney, todos sabem, né, Léo? Então você tem que fazer hidratação no couro. Meu banco está rachando ali, ó. Porque nunca tinha feito hidratação nele. Eu tenho que permitir o azeite manipular esse odre. O Espírito Santo que faz isso, irmãos. Quando eu tenho intimidade e comunhão com Ele, o Espírito Santo vai, sabe, esfregar, ungir. A palavra unção, que todos querem, procura, é esfregar. Esfregar óleo. Isso é unção. Então o Espírito Santo vai ungir esse odre, ele vai esfregar o azeite para que você seja mais flexível. E o que é ser flexível? É você levar um tapa e dar o outro rosto. É você ter que engolir não apenas sapo, mas também camelo. É isso que o Espírito Santo faz. Você vai se tornar flexível para algumas coisas que você sempre foi duro.
Um coração duro, Deus ele substitui e fala: arrancarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Escreverei as minhas leis nas tábuas do seu coração. Desde o menor até o maior me conhecerão. Mas eu tenho que permitir isso. Eu tenho que permitir a ação do Espírito Santo na minha vida, para que eu receba o vinho novo, para que eu consiga conservar o vinho novo. Eu tenho que arrancar para fora aquilo que cheira mal, sabe? Eu tenho que arrancar para fora, senão não tem jeito. E deixa eu dizer algo para vocês, irmãos. Tudo tem que ser na dependência de Deus, sabe? Tudo debaixo de oração e fé. Senhor, eu quero ler a Tua palavra, me ajuda, Senhor. Irmãos, desde a minha conversão, para ler a Bíblia, Senhor, me ajuda, eu repreendo as aves de rapina que quer roubar. Irmãos, você já parou para pensar o quanto de informação você tem por dia na tua cabeça? Você acha que você consegue se concentrar se não for o Espírito Santo? Você não consegue. É debaixo de oração. Senhor, eu quero jejuar, eu não consigo, dor de cabeça, ansiedade, estado de nervo ataca. Me ajuda. Irmãos, Ele vai ajudar. Em tudo que eu for fazer, Ele vai ajudar. Senhor, eu queria falar do Senhor para aquela pessoa. Me ajuda, Senhor, a ter um tempo. Me ajuda, Senhor, a ser canal na vida dela. Ele vai ajudar, irmãos. Ele vai ajudar. Sabe? E aí você vai estar... Irmãos, por favor, não quero... Olha, eu estava falando para minha esposa, às vezes a gente fala as coisas e o pessoal pensa que você está se achando. Não é isso não, irmãos. Mas Deus vai começar a te dar sonhos com pessoas. Sabe? Essa semana eu tive aqui no depósito de Apurá. E eu sonhei com um dono. E o que eu sonhei aconteceu, eu não sabia, irmãos, eu não sabia. Mas eu sonhei, eu falei, mas por que sonhar? Já faz mais de 20 anos que não tem contato. Mas eu sonhei. Na terça para a quarta eu sonhei. Na quinta-feira eu fui lá. O meu irmão passou o telefone do dono, que é o 3 irmãos, é o que manda mais lá, o Ademir. Falei, Ademir, sonhei com você e com a tua loja, queria trocar uma ideia com você, faz tempo que a gente não se vê. Claro, Rony, cara, que é bom ver os amigos, fui lá. Fiquei 1h30 dentro do escritório dele, com o irmão dele. Deus me deu um sonho, irmãos, com eles, e era muito sério, por isso que eu fiquei apavorado. Deus me deu um sonho com um outro rapaz, um representante, semana passada. Falei para ele. Sabe, ele frequenta religiões afrodescendentes aí. Mas eu falei. Sonhei com o Joel, marido da Cris. E essa semana, quando eu viajei na quarta, que eu não fui no Japurá na quarta, porque eu tinha que ir para Cianorte, peguei um cliente, fomos em uma assistência técnica em Indianápolis, e ele começou a colocar o coração dentro do carro. Fomos almoçar junto. Eu estou com um problema no meu casamento. Olha a oportunidade que você tem, irmãos, de ajudar pessoas, de ser algo para o reino de Deus. Irmãos, eu sonhei ali com o pessoal do Japurá que Beuzebu, fizeram uma obra de Beuzebu na loja. Eu via lá um negócio pendurado, moscas. Beuzebu é o príncipe das moscas e é príncipe dos demônios. Eu via larvas de varejeira esparramado. E no sonho eu falava assim, isso é para a morte. Se uma pessoa dessa morte, você não vai lá? E uma coisa que eu sempre falei, que Deus não é fofoqueiro. Só para você ficar sabendo das coisas e só para você ficar ciente. Para quê? Sabe? Deus vai mandar um terremoto em Maringá, vai morrer 50 mil pessoas. Aí vem o terremoto, eu sabia, Deus tinha me falado. E daí? Sabe? Parece, que é mãe de Ná agora. Fala das coisas, mas não resolve, não vai mudar a circunstância. Se Deus mostra algo para o seu povo, irmãos, é para mudar a condição. É para que isso seja revogado. Sabe?
é para que alguma coisa mude, a não ser que ele te leve como profeta mesmo, fala assim, ó, vai acontecer isso, 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 se você não se arrepender. Vai acontecer. Ou então o Senhor já está indignado com você e não vai ter mais volta. Irmãos, Deus falou isso para Jeremias. Falou assim, ó, não quero mais que você ore por esse povo. Eu já os rejeitei, que nem aconteceu com Saul e Samuel. Não me fala mais nesse negócio, Samuel. Eu já rejeitei ele, acabou. Irmão, tem muita gente rejeitada e a gente fica insistindo. Tem muita gente que Deus rejeitou por brincar com as coisas de Deus, por não entender, por não se permitir. Sabe, irmãos, o processo de Deus na vida. Nós precisamos, irmãos, permitir a ação do Espírito Santo em nós, para que o vinho permaneça, para que nós possamos, irmãos, ter sonhos, visões, sabe? Para que nós possamos ir, expulsar demônio, curar enfermos, sabe? Para anunciar a boa palavra do Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos tratar disso. Temos que, sabe, preservar esse vinho. Fala de eu buscar as coisas que Ele deixou, que Ele me ordenou fazer. Ele diz assim em João 15, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres. Ah, não, Jesus falou que obras maiores eu vou fazer. Irmãos, se permanecer nele, isso fala de intimidade e comunhão com ele. E se as palavras dele permanecer guardada no meu coração para não pecar contra ele, vocês vão pedir. Por quê? Porque com certeza você vai pedir da maneira correta. Pedis e não recebeis, porque pedes mal, só para o seu próprio deleite. Irmãos, isso hoje até os coaches estão falando, irmãos. Uma pessoa bem-sucedida é aquela que faz outras pessoas alcançar o sucesso. Até os coaches falam isso. Então, irmãos, eu vou começar a pedir em favor do próximo. Eu vou começar a pedir em favor do reino, no qual eu fui chamado para fazer. E as outras coisas vão ser acrescentadas. As outras coisas vão acontecer. Então eu tenho que me preocupar com isso. Sabe? Não, sabe, didaticamente, né, ter a palavra certa, né, a homilética, sabe, o sermão correto, mas ser a pessoa certa, ser a pessoa correta. E isso só Deus pode, irmãos, se permanecer nele, e se as palavras dele permanecerem em nós. Aí nós vamos pedir, irmãos, aí nós vamos ter êxito, aí as coisas vão acontecer. Sabe, irmãos, é muito triste o que está acontecendo sobre a face da terra, com a igreja do Senhor. É muito triste. Sabe, irmãos, eu não acredito que isso vai passar rápido, não. Eu acredito que vai piorar algumas coisas. Eu acredito que vai piorar. Porque nós estamos vivendo para esses tempos. Quando Paulo fala para Timóteo sobre esses tempos, ele fala uma coisa, irmãos, que, sabe, deixa a gente meio assustado. Ele fala que, 2 Timóteo 3:1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Irmãos, nós estamos nesse tempo. Nós estamos nesse tempo, irmãos. Por mais que dizem que o Brasil, 50% é cristão, né, evangélico, que é isso, aquilo, irmãos, a porta continua estreita e poucos é o que passam nela. Não se ilude, não. Não se ilude. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, quer dizer, não tem reconciliação, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos,
mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. É para você se afastar, irmão, de pessoas assim. E você sabe com quem que ele está falando, irmãos? Aqui no 1 Timóteo 4,1 você vai saber quem que ele está falando. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Isso é dentro da igreja, irmãos, que vai acontecer. Isso é dentro da igreja. Essas características desses homens, dessas pessoas, é dentro das igrejas. Afasta-te. Como diz aquele livro que eu sempre falo, enganado. Eu? Eu posso estar enganado, eu posso ser um desses aqui, sem saber. Se não é misericórdia de Deus, se não é buscando Deus para me convencer, o Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo que está vindo. Se não é Ele, irmãos, tudo tem que ser dele, por Ele e para Ele. Tudo. Então, irmãos, precisamos procurar isso. Precisamos viver isso. Sabe, deixar de buscar a bênção para ser a bênção. Sabe, irmãos, temos que ser a bênção. Para que as coisas aconteçam, para que o reino de Deus venha. Irmãos, as coisas vão acontecer e nós não sabemos. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Sabe, irmãos? Isso fala muito das motivações no qual nós buscamos Deus. O Senhor fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus deleites, os seus feitos aos filhos de Israel. Aquele povo não entrou na promessa de Deus, irmãos, porque só buscava a mão de Deus. Moisés queria os caminhos dele. Senhor, rogo-te que me mostre a tua glória. Se não for a tua presença conosco, ele nem fala conosco, ele fala, se a tua presença não for comigo, não me faça subir desse lugar. Porque é a tua presença que me faz a diferença. Não mande um anjo, Senhor, eu não quero um anjo. Eu quero é o Senhor. Sabe, irmãos, o Senhor fez notório os seus caminhos a Moisés. O Senhor fez conhecer os seus caminhos a Moisés. De uma multidão de 2 milhões a 3 milhões de pessoas, queria os caminhos de Deus. O resto queria a mão dele. Irmãos, buscar o Senhor pelo que Ele é, não por o que Ele pode te dar. As coisas vão acontecer, irmãos, quando nós sermos a bênção. Sabe? Como nós formos essa bênção, irmãos. Quando nós estivermos disponíveis a isso. Você vai, sabe, deixar de viajar, que nem eu fiz quinta-feira, fechamento de mês. Você me atende aí, eu vou aí. Sabe, irmãos, as coisas acontecem. O mês não acabou ainda, existe segunda-feira ainda. Sabe, eu sei que eu vou, Deus já está mostrando coisas, já aconteceu coisas ontem, suprindo um dia que eu deixei de viajar para ir ser bênção na vida de alguém. Sabe, irmãos, uma coisa que Deus não faz é deixar de pagar aquilo que Ele contrata. Sabe, quem paga a conta é Ele, irmãos. Ele paga todos. E eu vejo assim que algumas igrejas, algumas pessoas não estão fazendo, porque o pastor é remunerado, porque o auxiliar é remunerado, sabe? Então,
eles são pagos para fazer isso, eles são pagos para visitar pessoas, eles são pagos para orar por pessoas, eles são pagos para aconselhar pessoas. Eu não sou pago para isso. Para que eu vou fazer discipulado lá? Para que eu vou perder tempo do meu dia em dar discipulado para os outros? Para que eu vou perder tempo do meu dia, sendo que o pastor é pago para isso? Ô, irmão, glória a Deus por isso. Eu vou servir de juízo na sua vida, no último dia. E para todos que me ouvem aí, vou servir de juízo, e você pede tropeço para você. E nessa igreja todos trabalham, ninguém é remunerado. Então, irmãos, sabe, vamos ser pedra de tropeço na vida de muitos. Quando nós nos dispomos, eu vi algo hoje que colocaram no grupo dos pastores, o Aloysio deve ter visto, colocou assim, ó, o cara falou: bom dia, cristãos temporários não são cristãos. Quem quer tirar férias desse serviço divino, jamais entrou nele. Jamais entrou nele. Quem quer tirar férias desse serviço, jamais entrou nele. Ah, pastor, eu vou dar um tempo aí. Isso aqui, Spurgeon, Charles Spurgeon que disse. Príncipe dos pregadores. Cristãos temporários não são cristãos. Quem quer tirar férias desse serviço divino, jamais entrou nele. Irmãos, Deus é tão tremendo, irmãos. Se surgir uma situação em precisar, que nem eu aconselhei esse empresário essa semana, pega sua esposa, cara, vai para um resort, sabe? Tira uma lua de mel com ela, vocês precisam. Sabe, você pode fazer isso, irmão, você pode dar esse luxo, sabe? Vamos tirar o tempo, olha, sabe, vamos lá para o, como é que é o nome lá, Ney? Santa Fé, de Marialva? Vamos dar uma volta, Tereza. Vamos lá em Santa Fé, vamos ver as canas ali. Não tem nada, irmãos, que não possa ser feito, irmãos, fala para mim. Sabe, está na moda andar de bicicleta, né, Luiz? Pega a mulher, vamos dar um rolê. Vamos ver o pardal lá, no meio do pasto. Irmãos, não, sabe, não tem nada, sabe, não tem, existe possibilidade, irmãos. Sabe, você não precisa tirar férias. Ah, eu vou tirar férias, né? Tem pastor que é remunerado, tira férias. É remunerado, tem o direito dele, né? Eu lembro de um pastor, a Luiz conheceu, lá de São Paulo, que ele fechava a igreja no final do ano, lembra, Luiz? Apóstolo Reinaldo, é isso? É um apóstolo aí. Ele dava aula aqui no Shekinah. Ele fechava a igreja no final do ano. Ficava em recessão aí uns 3 meses, aí fechava a igreja. Férias. É que o diabo também tira férias no final do ano. Você não vê família destruída no final do ano, você não vê glutonaria, você não vê bebedice, né? Você não vê suicídios, né? Em massa. Irmãos, a conservação do vinho na sua vida depende do odre. Depende do odre. O que você está fazendo, irmãos? O que você está olhando, sabe, para as coisas, o que você tem aceitado sobre a sua vida. Irmãos, não permita isso. Faça uma aliança com Deus hoje. Deita fora, foi aberto o culto desse jeito, deita fora os falsos deuses. Deita fora os deuses da além do Jordão, do passado, deita fora, sabe, os lixos, as porcarias que nós temos visto, que nós temos comprado. Bota fogo. Bota fogo. Irmãos, é loucura quando você fala isso, botar fogo nas coisas que você comprou. Ah, não, ó, eu ungi, tá bom. Aqui, farroupilha. Irmãos, eu já vi casal ser destruído por causa de um leque. Um leque que veio do Japão com uma geisha no quarto dele. Acabou com o casal, prostituição. Entrou naquele casal, começou a ter imaginações, começou a assistir filmes eróticos. Daqui a pouco estavam trocando de casais. Por causa de um leque com uma geisha.
em cima da cama deles, que trouxeram do Japão. É muito sério essas coisas, irmãos. Nós não sabemos, mas existe. O mundo espiritual é real. E nós não precisamos dessas coisas. Nós não precisamos disso. Sabe, irmãos, então é sério. Não brinque com essas coisas. Eu já vi igrejas dessa cidade ter problema de bacanais dentro da igreja. Eu já vi em outras cidades a mesma coisa. Mulheres chegando ao pastor e dizendo assim: pastor, meu marido quer que eu tenha relações com outro para ele ver. Sabe o que se chama isso? Pornografia. O viciado, ele quer ver. E é isso a consequência da pornografia. Cristãos, irmãos, eu estou falando de crentes, líderes. Então está na hora, irmãos, de nós entenderem, irmãos, que a serpente continua colocando no nosso ouvido: ah, não é bem assim que Deus disse. Não é bem assim que Deus falou. Não pode comer de nenhum fruto. Irmãos, todas as coisas me são lícitas. Porém, nem todas as coisas me convêm. E eu também não sou edificado por nenhuma delas. Então, não edifica? Fora. Deita fora. Faça uma aliança com o Senhor hoje. Prepare esse odre, porque Deus está... Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Deus, eu sinto isso, irmãos, Deus, Ele está desesperado. Está sendo tão real, segundo a Crônicas, está sendo tão real, quando Ele diz assim, ó: meus olhos passam por toda a terra, procurando. Jesus disse para a mulher samaritana: Deus é Espírito, Ele procura, Ele está procurando verdadeiros adoradores. Irmãos, está muito difícil de achar. Ele continua procurando, e nesses tempos Ele está procurando, Ele está procurando. E é época, irmãos, de estarmos disponíveis para Ele. Fica de pé, vamos orar. Certa vez começaram a interrogar o Senhor. E disseram a Ele algumas coisas que Ele fazia e se colocava na condição de Deus por fazer essas coisas. E por fazer essas coisas, Ele se colocava na posição de Deus. Por dizer, por falar que Ele era filho de Deus. Se colocava como se fosse Deus também. Sabe o que Ele disse? Quem de vós me convence de pecado? Sabe o que quer dizer isso? Quem de vocês possa me acusar de algum pecado? Mas você sabe o que nós ouvimos hoje? Somos miseráveis pecadores. Nós somos pecadores. Irmãos, nós não somos pecadores, irmãos, mais, senão Jesus morreu em vão. Nós somos santos, redimidos, sarados, transformados para o reino dele. Nós não somos mais pecadores. A Bíblia diz aos santos da igreja de Roma, aos santos da igreja de Coríntios, aos santos das igrejas tal, aos santos. Nós somos santos, porque a obra dele foi perfeita, tremenda e maravilhosa, e essa obra nos santifica. Agora, eu tenho que ver a minha condição. Como o profeta Elias falava: assim diz o Senhor, cuja presença eu estou. Irmão, você tem que ter essa autoridade. E ela é conquistada. Você tem que ter autoridade de falar assim: quem de vós me convence de pecado? Irmão, deixa as pessoas inventarem coisas ao teu respeito. Deixa as pessoas procurarem algo, sabe, para falar mal de você, sem motivo. Isso é a melhor coisa que existe. É quando não tem o que falar ao teu respeito. E vou levantar falso testemunho contra a sua vida. Da raiva, mas na hora, Jesus disse: se alegrais. Por isso, grande será o seu galardão, quando injustamente falar mal de você. Glória a Deus por isso.
Analisa você mesmo, irmão. Olhe para dentro de você. Tem coisas dentro de nós, irmãos, que nós precisamos deitar fora. Tem coisas dentro de nós que nós precisamos abandonar. Tem coisas de nós que precisamos nos arrepender. Senão não nós vamos ter autoridade no mundo espiritual. Olha para nós, Senhor. Espírito Santo, olha para mim, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Me ajuda, Senhor. Porque os meus pecados, Senhor, que me prendem, que me amarram, que me impedem que o teu reino venha e que seja feita a tua vontade. Quando estou preso, Senhor, eu impossibilito a ação do Senhor em mim e através de mim. Por isso, Senhor, nesta manhã, tem misericórdia da minha vida. Conforme Davi mesmo disse, quem pode entender os próprios erros? Expurga-me daqueles que me são ocultos. Quer dizer, existem pecados que eu nem sei que é, mas esse tipo de pecado também me afasta do Senhor. E Davi continua dizendo, da soberba, livra o teu servo. Nos ajuda, Senhor, a nos livrar de pecados, Senhor, que muitas vezes achamos que não é. E esses são os piores pecados. Faz parte do engano. Espíritos de engano atuando nas nossas vidas e doutrinas demoníacas tem levado à apostasia alguns, Senhor, que estão na tua presença. Nos perdoa. Nos ajuda, Senhor, a vencer. Nos ajuda, Senhor, a nos submeter às práticas espirituais da sã doutrina. Nos ajuda, Senhor, a entender qual é a altura, qual é a largura, qual é a profundidade do teu amor, que excede todo o nosso entendimento. Nos ajuda, Senhor, a ser servos úteis, conforme diz uma parábola que o Senhor disse: o que será desses maus servos quando o seu Senhor voltar? Oh Senhor, nos ajuda, nos perdoa, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a substituir. Nos ajuda, Senhor, a substituir o império pelo reino. Nos ajuda, Senhor, a substituir, Senhor, o monumento pelo altar. Nos ajuda, Senhor, a não fazermos torres. Nos ajuda, Senhor, a renunciar à reputação, à honra. Nos ajuda, Senhor, a sermos achados no Senhor. Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se a si mesmo. Nos ajuda, Senhor, a esvaziar de nós mesmos, sendo obediente à tua palavra, e se possível até a morte, martirizados, porque isso é ser testemunha. O Senhor disse para sermos tuas testemunhas, e a palavra testemunha fala que no grego que é mártire. Queremos ser mártires. Se eu precisar morrer, morremos, Senhor. E não falamos isso da boca para fora, Senhor. Queremos ser moldados, preparados para isso, para que em tudo o seu nome seja glorificado. Abençoa, Senhor, a vida dos meus irmãos. Nos dá essa graça, Senhor, esse privilégio de entender, Senhor, esse processo maravilhoso, Senhor, que importa que por muitas tribulações alcancemos o reino de Deus.
Obrigado, Senhor. Continua na presença dEle.